Viena costuma aparecer em tudo quanto é ranking como uma das melhores cidades do mundo para se viver. É limpa, organizada, cheia de cultura, segura e tem aquela cara de capital europeia que deveria custar uma fortuna. Só que aí vem a parte que quase ninguém espera. Viver em Viena é muito mais barato do que parece. Em alguns pontos, é até mais barato do que países que ficam bem longe do padrão europeu. E isso sempre causa um estranhamento. Como é que uma cidade tão procurada, tão turística e tão elogiada consegue manter preços tão baixos em áreas que, no resto do continente, viraram um pesadelo? Por que Viena escapa da regra que deixou tantas capitais caras demais? E, principalmente, o que ela fez de tão diferente para conseguir isso? É isso que a gente vai descobrir agora. No Belo Mundo de hoje, a gente vai entender como Viena virou essa capital acessível, onde, curiosamente, o bolso respira melhor do que em boa parte da Europa. Número 1. O cartão postal. Viena sempre teve um espaço cativo no imaginário de quem gosta de viajar ou de quem simplesmente gosta de cinema. É aquele tipo de cidade que aparece em produções de Hollywood, em filmes europeus. Quem já assistiu o filme Antes do Amanhecer lembra daquela Viena fotográfica, calma, que parece feita sob medida para passeios noturnos e conversas infinitas. Ruas tranquilas, bondes passando devagar e uma cidade que parece ter sido desenhada para ser admirada cena por cena. Já quem viu Missão Impossível, Nação Secreta, carrega outra memória completamente diferente, mas igualmente poderosa. A Ópera de Viena, imensa, iluminada, imponente, sendo palco de uma das sequências mais marcantes do filme. E essa combinação cria uma impressão automática. A gente imagina palácio, café elegante, ópera, música clássica, prédio antigo impecável, tudo com aquela atmosfera de capital rica, onde cada esquina parece exigir um bolso mais generoso. E é justamente por isso que muita gente se surpreende quando descobre que viver aqui não acompanha a etiqueta que o visual sugere. Viena tem cara de cidade que cobra caro por tudo, mas o preço real não acompanha esse figurino. É quase um choque cultural ao contrário. As pessoas vão esperando encontrar o mesmo padrão de valores de cidades como Paris, Milão ou até Berlim, e acabam percebendo que a vida vienense funciona de um jeito completamente diferente. O clima é de metrópole grande, mas o custo lembra mais um lugar muito menos inflacionado. Enquanto muitas cidades viram o custo de vida disparar, Viena conseguiu permanecer previsível, estável e, em vários aspectos, surpreendentemente acessível. Mas como ela conseguiu esse resultado num cenário onde quase todo mundo fez o movimento oposto? A resposta começa pela habitação. Número 2. Moradia. Se tem um item que pesa no bolso em qualquer cidade grande, é o aluguel. E nesse ponto, a Europa virou um exemplo claro de como tudo pode sair do controle. Na Espanha e em Portugal, por exemplo, alugar um apartamento virou quase uma maratona emocional. Mesmo quem tem dinheiro para adiantar meses de aluguel, entra em fila, enfrenta exigências desproporcionais e ainda corre o risco de perder a vaga no último minuto. Na Espanha, já teve proprietário pedindo 6 meses adiantados mais caução, coisa que pode chegar facilmente a 14 mil euros. O cenário ficou tão complicado que o New York Times chegou a noticiar jovens vivendo em acampamentos improvisados em Ibiza porque simplesmente não conseguiam um teto. E é aí que Viena foge completamente da curva. A capital austríaca percebeu cedo que, se deixasse o mercado ditar sozinho o rumo da moradia, inevitavelmente cairia nesse mesmo buraco. Então, ainda nos anos 1920, a cidade assumiu o volante e começou a construir seus próprios conjuntos habitacionais. Esse período ficou conhecido como Viena Vermelha, quando o governo municipal decidiu enfrentar a crise pós-guerra, criando moradias financiadas com impostos sobre bens de luxo, como champanhe e corridas de cavalo. Só na fase inicial, foram erguidas 65 mil unidades. O resultado dessa estratégia aparece até hoje. Mais da metade da população vive em moradias públicas ou subsidiadas.
A prefeitura é dona de cerca de 220 mil apartamentos e ainda subsidia outros 200 mil administrados por cooperativas, o que torna Viena o maior proprietário municipal de imóveis da Europa. E nada disso tem cara de cortiço. Alguns conjuntos parecem verdadeiras obras de arquitetura. O Karl Marx Hof, por exemplo, tem mais de 1 quilômetro de comprimento e virou ponto turístico pela imponência e pelo estilo Art Deco. Mas o ponto central é o preço. Para quem pensa em morar por lá, seja estudando, trabalhando ou só aproveitando uma temporada na Europa, o preço dos apartamentos é muito mais amigável do que se espera de uma capital famosa, turística e cheia de qualidade de vida. Um apartamento de 1 quarto mobiliado e no centro de Viena custa em média entre 800 e 1.000 euros por mês. E se você escolher bairros um pouco mais afastados, esse valor cai com facilidade para menos de 800 euros. Estamos falando de imóveis bem cuidados, com aquecimento, boa estrutura e muitas vezes prédios históricos que parecem cenário de filme. Agora compare isso com outras cidades da região. Em Milão ou Paris, esse mesmo apartamento gira em torno de 1.400 euros por mês, quase o dobro do valor vienense. E se a comparação for com Zurique, na Suíça, a diferença fica ainda mais gritante. Um apartamento de 1 quarto no centro pode ultrapassar 2.000 euros por mês. Na prática, viver em Zurique pode custar 2,5 vezes mais caro do que viver em Viena. E o mais interessante é que Viena não oferece apenas um aluguel mais baixo. Ela oferece estabilidade. Por lá é comum encontrar contratos longos, revisões previsíveis e até casos de pessoas pagando cerca de 590 euros em um apartamento de 2 quartos, a poucos minutos do centro, sem caução e com um contrato que pode durar a vida inteira e até ser passado para os filhos. O efeito disso é que o aluguel não dispara, a oferta não some e a cidade não empurra ninguém para as margens. Número 3. Comida boa e contas baixas. Depois do aluguel, vem a segunda grande pergunta de qualquer pessoa que pensa em morar fora. Quanto custa comer bem? E é nesse ponto que Viena derruba mais um mito. Para uma capital rica, organizada e cheia de turistas, os preços de alimentação são surpreendentemente baixos quando comparados à Europa Ocidental. Relatórios de competitividade mostram que os alimentos na Áustria estão entre os mais baratos da União Europeia. E isso aparece no dia a dia. Encher o carrinho em Viena dói muito menos do que em Paris, Oslo ou Zurique. No mercado, itens básicos têm um preço que joga a favor. O quilo de peito de frango costuma ficar por volta de 15 euros, enquanto em Zurique passa facilmente dos 24. Uma dúzia de ovos sai por cerca de 4,50 euros, enquanto na Suíça chega perto de 8 euros. Até produtos simples, como leite, mostram a diferença. Em Viena, 1 litro gira entre 1,30 € e 1,50 €. Em cidades como Londres ou Genebra, o valor encosta nos 2 euros. Essas pequenas diferenças, quando somadas, deixam a conta do mercado muito mais leve. E isso muda muito a rotina. Os mercados da cidade têm preços estáveis, as feiras livres são cheias de produtos frescos, e o famoso Naschmarkt é quase um cartão postal da gastronomia local. Você encontra frutas, queijos, temperos e embutidos por valores que fazem qualquer europeu ocidental olhar 2 vezes. A produção local de alimentos também ajuda a manter os preços controlados. Não tem aquela sensação de que tudo ficou caro de uma hora para outra. E comer fora também é favorável. Um almoço simples, aquele prato executivo honesto, custa entre 12 e 15 euros. Em Paris ou Roma, esse mesmo almoço dificilmente fica abaixo de 20 ou 25. Na Suíça, então, nem se compara. Zurique cobra 30 euros ou mais em algo equivalente. Até o fast food entrega o contraste. Um combo no McDonald's em Viena costuma ficar perto de 11 euros. Na Suíça, o mesmo combo chega a 20 euros. Ou seja, até na hora de comer besteira, Viena pesa menos no bolso. E tem outro detalhe que pouca gente comenta. A Áustria tem salários altos. E diferente de muitos países, o trabalhador recebe 14 salários por ano,
com um adicional no verão e outro no fim do ano. Isso faz com que, proporcionalmente, a alimentação pese menos no orçamento do vienense do que pesaria em países com rendas mais baixas. Na prática, viver em Viena significa poder cozinhar bem em casa sem medo da conta e ainda aproveitar restaurantes sem transformar isso em um luxo ocasional. O dinheiro rende e a vida flui com mais. E com a barriga cheia e o bolso ainda razoavelmente abastecido, vamos para outro ponto que Viena manda bem: transporte. Número 4. Transporte público. Mobilidade é outro ponto onde Viena dá aula de como economizar sem abrir mão da qualidade. Em várias capitais do mundo, só de pensar em deslocamento o bolso já chora. Metrô caro, gasolina nas alturas, estacionamento quase impossível de pagar. Mas em Viena a lógica é outra. Você consegue cruzar a cidade inteira pagando menos do que um cafezinho. O transporte público daqui é considerado um dos melhores da Europa. Mas o mais impressionante é que também está entre os mais baratos. O grande símbolo disso é o ticket anual. Por 365 euros, você ganha acesso ilimitado a metrô, bondes e ônibus durante um ano inteiro. É isso mesmo, €1 por dia para andar por toda a cidade. Para comparar, é só dar uma olhada nos preços de outras cidades. Em Londres, o passe anual do metrô pode ultrapassar 2.000 euros. Em Paris, fica perto de 900. Mesmo em cidades alemãs como Munique ou Berlim, o valor passa fácil dos 600. Nenhuma grande cidade do porte de Viena chega perto desse valor simbólico de 365 euros. E quem não quiser o passe anual também não sofre. A tarifa avulsa custa €2,40 e vale por 80 minutos, com direito a trocar de linha. Ou seja, você pega o metrô, depois um bonde, depois um ônibus, tudo com o mesmo bilhete. E isso muda bastante a equação de quem mora ou visita. E aqui, o que também chama a atenção é que a qualidade do transporte é de primeira. Linhas eficientes, horários respeitados, integração entre todos os modais. Isso significa que muita gente simplesmente não tem carro. Não precisa gastar com combustível, seguro, manutenção ou vaga. E ainda sobra tempo. Para completar, Viena ainda investe pesado em ciclovias e calçadas. A cidade é plana, segura e convida você a andar ou pedalar. Se comprar uma bicicleta, boa parte dos trajetos diários pode ser resolvida de graça. No fim das contas, o custo mensal de transporte para um morador típico de Viena costuma ficar abaixo de 50 euros. Isso para circular por toda a cidade com conforto. Em outras capitais, só o táxi de um dia pode sair mais caro que isso. É economia real no dia a dia, e quando o transporte custa pouco, sobra mais dinheiro para aproveitar o que Viena oferece de melhor, como arte, lazer e cultura. E é exatamente para esse lado que a gente vai agora. Número 5. Lazer e cultura ao alcance de todos. Viver bem não é só conseguir pagar as contas. É também sair de casa, se divertir, aproveitar a vida cultural sem precisar fazer conta na calculadora. E Viena acerta em cheio nesse ponto. A cidade respira cultura, mas sem transformar isso num privilégio para poucos. Estamos falando da capital dos museus, dos concertos, dos cafés históricos e, claro, da ópera. Só que, ao contrário do que muita gente imagina, esse pacote todo não precisa ser caro. Vamos voltar lá no comecinho do vídeo, quando a gente mencionou a Missão Impossível. Pois é, a Ópera Estatal de Viena, que aparece naquelas cenas grandiosas, pode parecer inacessível. Mas você sabia que dá para assistir a um espetáculo por apenas 10 ou 15 euros? Isso mesmo! Se você estiver disposto a ver de pé e comprar o ingresso de última hora, consegue entrar num dos teatros mais prestigiados do mundo pelo preço de 2 cervejas. E em algumas datas específicas, estudantes pagam ainda menos. Tem ingresso por 3, 5 euros. É o tipo de coisa que poucas cidades no mundo oferecem. E não é só a ópera. Museus também entram nessa lógica democrática. Alguns têm entrada gratuita em dias específicos. Outros cobram só 1 euro em eventos especiais.
Mesmo a preço cheio, um museu em Viena costuma sair por 8, no máximo 12 euros. Em Paris ou Londres, um ingresso parecido custa entre 15 e 20. E quem está passando por dificuldade financeira ainda pode usar o Culture Pass, um passe cultural que dá entrada gratuita para dezenas de instituições. Ou seja, ninguém é excluído do acesso à arte. Agora, se a ideia é algo mais casual, o cinema em Viena custa por volta de 10 a 12 euros. Já na Suíça, essa mesma sessão pode sair por 30. E a vida noturna também é mais amigável com o bolso. Uma caneca de cerveja local gira entre 4 e 5 euros, bem menos que os 8 ou 10 cobrados em Oslo ou Zurique. Em algumas baladas, nem se paga entrada. Quando cobra, dificilmente passa de 15 euros. E quem já foi para Ibiza ou Londres sabe que isso é quase impossível por lá. Além disso, a cidade tem um monte de opções de lazer gratuito. Parques, praças, jardins bem cuidados e até eventos culturais ao ar livre. No verão, por exemplo, acontece o Festival de Cinema na Rathausplatz. É só chegar, sentar na praça em frente à prefeitura e assistir a concertos e óperas num telão gigante. Tudo de graça. Dá para ir com os amigos, tomar um vinho local e curtir a noite sem estourar o orçamento. Depois desse passeio pelos principais gastos do dia a dia, fica fácil entender por que Viena ganhou fama de cidade grande mais barata da Europa sem abrir mão de ser uma das melhores para se viver. Nada disso é coincidência. Não tem truque escondido. O que existe são escolhas claras, feitas ao longo de décadas. Moradia, tratada como direito. Transporte acessível. Serviços públicos que realmente funcionam. Alimentos com preço justo. Salários decentes. E uma cultura que valoriza a inclusão em vez da exclusão. Quando tudo isso se combina, surge uma realidade que muita gente acha impossível. Viena oferece a chance de viver bem no coração da Europa desenvolvida, sem pagar o preço absurdo que outras capitais impõem. E não é só sobre economizar. No fim das contas, Viena mostra que é possível viver cercado de cultura, entretenimento e qualidade, sem transformar isso em luxo inalcançável. Por isso, quando o mundo mede qualidade de vida, Viena quase sempre aparece no topo. Aqui, o seu dinheiro não compra só coisas, compra experiências. E por hoje, ficamos por aqui. Agora eu te pergunto, você trocaria o seu país por uma vida na capital da Áustria? Conta pra gente nos comentários. Se gostou desse passeio por um dos destinos mais acessíveis da Europa, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. No próximo vídeo, a gente te leva para mais um canto surpreendente deste nosso belo mundo. Até lá!